Olá, boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma live, tá? Semanal aqui. Toda semana tem live com conteúdo prático, como vocês já sabem. Quem já me acompanha, quem tá lá no grupo recebe os avisos sobre as aulas, tá? Na aula de hoje eu trouxe uma convidada. É a Jéssica, ela é uma educadora parental também. E eu trouxe ela porque a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante aí para as mães, principalmente para as mães de crianças pequenas, né, de bebês, que a gente vai falar sobre birras e sobre como lidar com a criança quando que não sabe ouvir não, que fica muito frustrada. E acaba tendo explosões emocionais, tá? E muitas vezes são fases bastante desafiadoras aí para as mulheres, né, para as mães e até para outros cuidadores para lidar com a criança. Então, esse vai ser. Eu consigo colocá-la aqui na live. Tenho tido problema no meu Instagram que eu não tô conseguindo. Ah, acho que hoje deu certo, hein? Funcionou! Oh, maravilhoso! Que bom! Nossa, acho que tem umas 3 semanas já que eu não consigo fazer live com ninguém. Tá certo. Acho que precisava entrar como convidada com alguém. Mas Mas que ontem bom você que entrou deu. como convidada, não foi? Ontem eu entrei como convidada pra É. funcionar. Aí eu acho que Aí, o agora Instagram foi, entendeu. deslanchou. Sim. Jéssica, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite aqui pra gente Obrigada. conversar, tá? É, Bom, o tema, eu estava aqui apresentando o tema, né? Falando qual que vai ser o assunto que a gente vai conversar hoje. Mas acho que você tem bastante coisa para falar também. Antes disso, queria saber um pouquinho de você primeiro, se apresenta também, fala o que que você faz, como é que é seu trabalho, para a gente começar a introduzir o tema também, tá? Legal, legal. Então, meu nome é Jéssica, eu tenho 34 anos, eu sou mãe do Gabriel e do Matheus, eles têm 6 e 4 anos. O mundo da maternidade só chegou até mim quando nasceu meu primeiro filho, né? E aí é que a gente começa a aprender e começa a entender como as coisas realmente funcionam, né? Sim. Meninos, fecha a porta, por favor. Eles resolveram entrar aqui no escritório e sentar no chão e começar a brincar. Eles querem dar um oi. Ó, minha mão, toda arriscada, porque filhos, né? É E não isso, consegui entendeu? tirar. É uma live de duas mães reais que trabalham com mães reais. Isso aí. Então, e aí quando a gente entrou, deixa eu ver, quando a gente entrou na pandemia, foi o momento mais crítico para mim. Até então, acho que eu vivi uma maternidade meio acelerada, porque eu trabalhava fora, então era mãe dos meninos só de final de semana mesmo, né? E quando chegou a pandemia, que a gente se viu trancado dentro de casa, com duas crianças pequenas, e o Uhum. Gabriel estava ali nos 2 anos, então aquela loucura que é os dois E anos, eles têm né? idades De próximas também, né? sim, sim, muito. Eles têm 2 anos certinho de diferença, né? Um é de maio e o outro é de junho. Então é 2 anos e um Ah, mês de diferença. Então ali eu me via com a necessidade de estudar, né? Porque dizem que a gente aprende as coisas no instinto, mas não é não é, verdade. Né? Se for não pelo é. instinto, a gente vai repetir muita coisa que não foi muito legal. Então ali eu Exatamente. me vi na necessidade de estudar, então já fazem mais de 4 anos que eu estudo sobre maternidade. E esse ano eu resolvi trazer isso como profissão, resolvi ajudar outras famílias a passarem pelo processo que eu passei, a levar a maternidade de uma forma mais consciente mesmo, de que a gente precisa sim estudar para fazer um bom trabalho com os nossos filhos, né? Então essa é a minha história hoje até aqui e tem sido maravilhoso poder ajudar outras mães a passar por esse processo. Não é um processo fácil, Uhum. né? Que exige muito de nós, né? Que nós estejamos dispostas a olhar para o que a gente passou, a entender como é melhor fazer agora nesse momento, mas tem sido muito bom, muito gratificante. Sim, sim. É bem importante isso que você falou, que a gente acha que é instinto, né? E, obviamente, né, existe uma parte ali do cuidado que é um tanto instintivo e fisiológico mesmo, né? Principalmente ali nos primeiros meses que o bebê nasce, que é uma coisa que é muito física mesmo, né? Do cuidado, e que ainda assim, mesmo a amamentação, que a gente fala, ah, é natural, né? A gente precisa de uma certa orientação sobre a pega, sobre a posição da boquinha, para não ser tão difícil, né? Porque pode Sim, machucar, enfim. E é isso, né? Uma coisa que eu falo bastante com as minhas pacientes também é que a gente precisa de fato estudar,
né? Uma parte é de conhecimento técnico mesmo, né? De, poxa, hoje a gente tem tanta informação, a gente tem tantos estudos que mostram de fato que as ferramentas elas têm impactos diferentes, né? No cérebro, no desenvolvimento físico da criança, né? O grito, as ameaças, né? Existem estudos que mostram isso, né? Então, uma parte é a gente conseguir acessar esse conhecimento técnico que talvez nossas mães, nossos avós não tinham e hoje a gente tem, né? Então, acho que a partir do momento que a gente tem acesso a tudo isso, é uma responsabilidade nossa também, né? De olhar para isso e tentar fazer diferente, e aí não é ser perfeita, né? Que aí é o que leva para a outra ponte que eu acredito que é a parte da habilidade, competência mesmo, né? Então, beleza, eu já entendi que é isso aqui que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Como é que eu faço isso, né? E aí é desenvolver a habilidade, né? Que aí tem muito a ver com a nossa própria história também, né? O que a gente aprendeu, o que a gente faz, né? E aí acho que é por isso que é tão desafiador. A gente trouxe o tema da birra, né? Porque acho que a birra, ela coloca ali naquele auge do que não sei o que fazer, e aí a gente acessa a nossa parte mais instintiva e a nossa parte mais automática, que carrega tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Sim. E aí é o esforço da gente trazendo esse conhecimento técnico e tornando ele cada vez mais parte do nosso hábito, né? Acho que esse é o desafio, acho que é isso que eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho hoje sobre como fazer isso, então, né? Eu gosto de fazer uma analogia como trilhas num milharal. Então é como se a gente vê, todo mundo aqui acho que já viu uma plantação de milho, mas quem nunca viu, procura no Google uma foto, mas é tudo muito amarelinho, né? Aquele monte de amarelinho. Só que a gente tem um caminho pelo qual a gente passou desde que nasceu. Então a gente tem uma trilha bem feita dentro daquele milharal. E aquela trilha é muito fácil da gente acessar. E aí quando a gente quer construir novos caminhos, é preciso abrir uma nova trilha no milharal. Então não vai ser fácil. A gente precisa encontrar um novo caminho e ir abrindo esse caminho com exercício, né? Então, para as meninas que são minhas clientes aqui, eu sempre falo, repita para praticar. Repita para praticar. E foi assim que eu aprendi. A gente não vai aprender hoje e amanhã vai estar perfeito. A gente vai precisar aprender hoje, treinar e treinar de novo, e treinar mais uma vez e mais uma vez, até que se torne algo que é fácil pra gente, que é acessível. Porque hoje o que é acessível é aquela nossa primeira trilha. Aquela que a gente trilhou durante a nossa vida toda. Ela é muito fácil de acessar, né? Então nós temos nossas reações automáticas que são muito ligadas à nossa infância. Então hoje, quando a gente olha para a nossa criança fazendo uma birra, né, tendo ali uma crise emocional, é muito mais fácil agir como agiram com a gente do que agir como a gente vê a Jéssica ou a Adri falando lá na internet. Porque a gente precisa repetir e repetir e praticar até que aquilo se torne algo natural para nós. É justamente construir esse caminho via neurônio mesmo, né? Você falou do milharal, isso acontece de fato dentro do nosso cérebro, né? Novas conexões sendo formadas. As conexões que estão feitas são aquelas que a gente já treinou, a gente já praticou, a gente passou de repente 20, 25, 30 anos, né? Acreditando que era daquela forma que fazia. E agora, como assim? Você quer fazer diferente e achar que vai ser assim? Pronto, né? Não é, né? E talvez nunca seja perfeito mesmo, né? O objetivo não é ser. A Thaís, obrigada, Thaísa. Thaís. É a Thaísa. Era linda. Sim, então é justamente a gente fazer esse exercício, né? Acho que sempre que eu recebo também uma paciente, né, uma cliente de orientação parental, eu tenho que deixar isso bem claro, né? Entender essa mentalidade que não é assim do dia para noite, que exige treino, exige paciência e de ambas as partes, né? Porque é uma relação também. A criança, ela também vai precisar passar pelo processo de receber uma orientação diferente da que ela vinha recebendo, talvez. Sim. E também vai haver um estranhamento ali, né, nessa relação.
Então, antes até, acho que é importante a gente deixar essas coisas alinhadas antes de entrar em parte prática mesmo, né? De, então, mas o que que eu faço? Vamos falar sobre isso também. Mas é importante a gente entender tudo que está por trás, né, antes, para que não gere uma expectativa frustrada, né? De, eu vou lá testar então aquela técnica, aquela ferramenta, aquela área, e aí não funcionou, e aí pronto, eu não tento nunca mais, né? Porque, nossa, e não é assim, né? É, Porque precisa justamente da repetição, né? e é essa mudança de comportamento que vai começar na mãe, né? Eu acho que muito que da nossa audiência são mães, mas que vai Sim, começar nos pais ali, ainda vai levar um tempo para a criança entender esse novo ritmo de comportamento, né? Então sim, tem muitas mães que falam assim, ele só me ouve quando eu grito. E aí eu falo, então vamos parar de gritar, vamos falar bem baixinho. E nas primeiras vezes, talvez a criança realmente vai te ignorar, porque o padrão de comportamento dela tá em quando a minha mãe grita, eu preciso sair correndo, porque alguma coisa pode estar uhum, muito perigosa, tem um grande problema. Então eu sim, só ouço realmente no grito. E aí, quando a gente muda esse comportamento e começa a não gritar, sim, por várias vezes ele não vai te ouvir, porque para ele estava acostumado naquele primeiro padrão. Então vai ser uma construção de falar mais baixo, de sim. chegar mais perto, de abaixar, de ficar Olhar mais no olho. disponível, de olhar no olho, de se conectar para sim ser ouvida. Só que na pressa do dia a dia, a gente quer que eles ouçam rápido. E eles não estão nessa velocidade, né? Sim, sim. Eu sempre falo, né, quando as pacientes falam, mas meu filho não me escuta. E aí, o que que tá por trás desse não me escuta? Ele não me obedece, né? Sim. A gente só acha que a criança escutou quando ela faz aquilo que eu quero. Né? E é justamente essa questão do tempo, né? É impressionante como a gente exige da criança o tempo todo que elas façam as coisas no nosso tempo e a gente não faz no tempo delas também. É uma relação que, se a gente for olhar de forma justa, ela não é justa. Sim. Né? E a criança ela percebe que ela tá nesse lugar de como assim, né? Eu tenho que fazer tudo na hora que minha mãe quer, na hora que meu pai quer. É o dia inteiro, né? Eu sempre pergunto, vocês já perceberam quantas ordens vocês dão por dia para uma criança? Né? Para as mães que estão vendo a live, que vão ver gravada depois. É desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Tira o pijama, vai escovar os dentes, coloca a roupa da escola, vai tomar café, coloca o tênis, pega a mochila, vamos sair, tá na hora, aí volta, a hora do lanche, vamos dormir, a hora do banho, o dia inteiro. Imagine vocês, né, numa relação, num lugar onde você só recebe ordens o dia O inteiro. tempo inteiro, O né? tempo É, no tempo do inteiro. imperativo. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça Exatamente. aquilo. Qual que é a ação, né? Você aguentaria quanto tempo para começar, né? Quanto tempo você ficaria nesse lugar? A criança não tem opção, né? Vou mudar de mãe, de pai, porque minha mãe só manda em mim o dia inteiro. A criança não tem essa opção, mas eu tenho certeza que qualquer um aqui não ficaria 2 dias num lugar assim, onde só recebe ordem o Exatamente. dia Não. inteiro. Não E ficaria. aceitaria esse monte de ordem calado? Porque muitas vezes também o que elas reclamam é: ele não faz nada do que eu peço, ele não colabora, né? Mas é um colaborar muito enviesado para aquilo que a gente quer e que a gente acha que é o Sim, o importante naquela correto, hora, adequado. né? Isso. E aí a gente não dá para eles a liberdade de escolher nenhum momento. Eu posso dizer que eu sou não tenho genética do Ramon. Você foi Quem tá ouvindo? Fala aí com a gente, Ou pra ver se o problema é aqui comigo. foi? Agora eu vi. Ficou Voltou? normal. Voltou, voltou. Uhum. E aí é um pedido muito enviesado sobre aquilo que a gente acha que é certo, sobre aquilo que a gente quer que eles façam, sobre a nossa hora, o nosso tempo. Muitas vezes eles vão nos chamar, nos pedir para brincar e a gente vai falar, não, Tô agora não, porque ocupada. agora eu tô fazendo comida, porque agora eu tô limpando a casa, porque agora eu tô trabalhando, porque agora eu tô cansada. Mas quando a gente fala assim, vai colocar o pijama, vai tomar banho, vai isso, vai aquilo, a gente não quer escutar de volta deles isso. Ah, mãe, agora não. Sim. Mas Agora quando eu que tô você quer brincando. gravar esse desenho aqui? Né? Sim. Agora eu tô terminando uma brincadeira. Ou agora eu tô muito cansado. E a gente, ih, Uhum. cansado o quê? Tá cansado de quê, menino? Mas a gente fala pra eles, né? Eu tô muito cansada agora, não dá pra brincar. Então Sim. é o que você falou, não é justo, é uma relação não justa, né? Exa- exatamente.
Acho que quando a gente começa a observar desse jeito, fica mais fácil a gente se colocar, ter empatia mesmo, né? Se colocar no lugar da criança. E isso acho que parte muito do princípio da gente entender a criança como uma pessoa, né? Porque a gente vem também de um lugar que muitas vezes vê a criança não tem querer, a criança não tem vontade, a criança não tem nada, né? E aí a gente vai passando por um processo também que eu acho que é sempre importante falar, né? Existe esse lugar do adulto, né? Que se coloca superior, que a criança não pode nada, não tem querer, não tem escolha. O adulto manda, a criança obedece e pronto. E a gente vai passando por um processo onde a criança vive no o centro de tudo também. E aí faz o que quer, a criança não tem limite, não tem regra, não tem horário, não tem nada. Que é um lugar que as pessoas confundem muito, achando que isso aqui é o que a educação positiva, a educação respeitosa propõe. E na verdade não é, né? Ah, mas que só conversar. E não é só conversar, é justamente o meio do caminho que a gente propõe, né? Exatamente. É justamente entender a criança assim com desejo. Ficou mudo. Não, ficou mudo. É, ficou mudo. Fala. Ah, agora tá. Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Voltou. Sim. Ah, então tá. Então, como a gente estava falando, né, justamente encontrar esse meio do caminho, onde a criança ela é vista como um ser que tem vontades, mas que também precisa de orientação, de limites, De né? Não é direcionamento, oba-oba. né? Sim. Exatamente. Né? E acho que tá aí o desafio, porque normalmente a gente fica oscilando de um lugar para o outro, né? Ou do extremo autoritarismo ou até a extrema passividade, permissividade ali, né? Sim. Eu brinco que são dois lados de uma mesma moeda, né? Então, a gente olhar para o autoritarismo de um lado e a permissividade do outro, eu enxergo o autoritarismo e a permissividade do mesmo lado da moeda. E do outro lado está a educação positiva, a educação respeitosa. Por quê? Porque quando a gente olha para o autoritarismo, é faça o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É sobre mim. E quando a gente olha para a permissividade, é faça o que você quiser, desde que você não me enche o saco. Também é sobre mim. Quando a gente olha para a educação respeitosa, sim, ela é sobre a criança. É sobre a gente entender as necessidades dela e entender que nós estamos aqui para direcionar. Sim. Eu não diria Então, nem que é sobre a criança. Eu não diria que é sobre a criança. Acho que a educação respeitosa é sobre a relação, né? Porque acho que um princípio fundamental da educação respeitosa é o respeito mútuo, né? Então, tanto a criança como o adulto, eles precisam ser respeitados e os limites existem para isso, né? Para entender qual que é o lugar do adulto, qual que é o lugar da criança, ambos sendo respeitados, né? A gente precisa humilhar, fazer sentir mal, fazer com que a criança fique péssima, se sentindo culpada para que ela entenda alguma coisa, né? Sim. Boa tarde, Cora. Oiê! Pantera. Exatamente nesse sentido. É um respeito mútuo. Eu até, em uma das aulas que eu dei, eu fiz aquela setinha que tem a flechinha para os dois lados, né? Ela é uma seta dupla. A gente respeita e a gente é respeitado. Eles respeitam e são respeitados. É isso que é a forma que a gente conduz aqui o ensinamento. Porque nós somos adultos, estamos aqui há mais tempo e não conhecemos mais coisas do que eles. Então, em certos momentos, é necessário que a gente vá direcionar algum limite, ensinar alguma coisa, né? Fazendo a analogia que a criança seja um rio, né? Ela tá ali, ela é um rio. E nós vamos ter, os limites são as margens que a gente vai colocando. Se a gente não instituir essas margens e direcionar para onde esse rio vai, ele pode se perder. A água vai espalhar e vai secar, né? Então, eu entendo estabelecer limites dessa forma, de uma forma que a gente respeite, mas que a gente ensine qual o melhor caminho a ser seguido. Sim, acho que oferecendo escolhas quando elas são possíveis, né, de serem oferecidas, mas também limitando, né? Acho que uma grande
grande questão é que, assim, as mães, elas precisam entender, acho que muitas vezes, grande parte do sofrimento, não sei como você percebe isso nas suas pacientes também, mas grande parte do sofrimento que eu vejo que as minhas pacientes carregam, vem muito dessa questão desse isolamento também da maternidade, né? Que a mulher, quando ela se torna mãe, ela praticamente fica sozinha ali cuidando dos filhos, e ela não se permite trocar e conversar com outras pessoas. Então, vem muitas dúvidas, muitos pensamentos, né? Eu recebo pacientes que me falam assim: é, eu não nasci para ser mãe, eu sou a pior mãe do mundo, né? Eu não sei educar meu filho, eu não dou conta, né? São frases muito pesadas, né, para ouvir de uma mulher e que vem de um lugar de que muitas vezes elas acham que aquele comportamento, que às vezes é um comportamento normal da fase, é culpa delas, né? Sim. E por que isso acontece? Porque ela não sabe. Ela não sabe que aquilo é normal, então ela se culpa. E ela não conversa com outras pessoas, então ela acha que ela está fazendo tudo errado porque ela está fazendo birra, né? Já trazendo a questão da birra. E aí, quando eu chego no atendimento, eu falo, meu amor, fica calma, é normal. Toda criança nessa fase vai fazer birra. Por quê? Isso é um processo do desenvolvimento. Porque o cérebro dela não está pronto. E ela responde toda aquela carga emocional com o corpo. Não tem nada que fazer. A gente vai te orientar, tem coisas que você pode fazer que vai facilitar, que vai ajudar a ensinar a criança sobre esses sentimentos também. Mas isso vai acontecer. E aí ela respira. Nossa, sério? Aliviada. E eu aqui me culpando, né? Achando que eu sou a pior mulher, a pior mãe do mundo também, né? Por falta de conhecimento. Por isso que eu retomo aquilo que a gente falou no início da live. Grande parte do que a gente precisa fazer é conhecer, é saber como é que funciona o processo do desenvolvimento humano, o que é Exato. normal, o que não é, e como é que eu posso facilitar esse processo para mim e para o outro, porque é respeito mútuo, é a relação, né? Então, eu acho que esses espaços de troca, de conversar com outras mulheres, de estar com outras mães também, eles agregam muito, porque é isso. Às vezes eu acho que só eu tô vivendo aquela dor e aquela dificuldade, e na verdade não. A gente está passando por situações parecidas, e às vezes a estratégia que a fulaninha ali usou vai servir para mim, né? Exatamente. Até a Cora colocou aqui, isso me levou à depressão. Porque, né, assim, se a gente olhar para a história da humanidade, nós não fomos feitos para ser isolados, assim, né? Pensa que lá atrás, bem antigamente, a gente vivia em aldeias e todos eram responsáveis por cuidar das crianças. E aí, com a Uhum. evolução, nós passamos a cuidar das nossas crianças dentro de casa. Então, muitas de nós só foi ter contato com uma criança quando chegou o seu filho. E Sim, aí você não sabe como o ser humano se desenvolve. Você não sabe que aquele comportamento é completamente normal, né? E aí, ainda para agravar um pouco mais, veio a rede social, onde a grande maioria das pessoas postam filhos que são perfeitos, bebês que dormem a noite toda, quando isso não tem nada a ver com a infância. Não conecta sim, com a infância, não tem como, sabe? Assim, criar filho dá trabalho. dá E aí a gente fala trabalho. assim, fica aquela mãe isolada, sozinha e fala assim, eu não sei fazer, porque para todo mundo tá dando certo, menos para mim. E E quando a ainda gente ouvindo prefere que é natural, né? Que eu isso, deveria saber. Como assim você não sabe? Você deveria saber, né? E aí vem culpa, julgamento, crítica e essa mulher vai se isolando cada vez mais, você não né? tem nem coragem de pedir ajuda, porque você fala, eu devo Sim, estar fazendo tão errado que eu não tenho nem coragem de dizer o que acontece aqui em casa. Só que o que acontece na sua casa também está acontecendo na casa da vizinha, está acontecendo na casa da sua amiga, da sua prima, de todo mundo, porque esse é o desenvolvimento natural do ser humano, né? sim. E aí eu tenho uma cliente bem específica que ela chegou para mim, assim, num desespero absurdo, porque tinha muitas crises de birra com uma criança de 3 anos. E eu falei, isso é completamente normal. E ela falou, não, mas me disseram que ele já deveria estar compreendendo, não. Que ele já deveria estar parando quando eu peço para ele parar. Eu falei, então, mas quem Quem te disse disseram? está muito distante da realidade da criança. Uma criança que não tem Sim. controle inibitório desenvolvido, ele não consegue parar, né? E é até uma criança que se você perguntar para ela, ela fala assim, eu não sei o que aconteceu, meu corpinho foi lá e fez. Porque eles estão tão conectados com eles que eles sabem que o corpo deles vai fazer, porque Reage. ele não consegue Uhum. parar.
ele só reage àquilo que ele está sentindo, ele bota para fora do jeito que dá, né? E nós que somos adultos deveríamos estar mais maduros emocionalmente para conseguir direcionar. Só que a gente também Sim, não foi alfabetizado emocionalmente, né? Nós somos sim. analfabetos emocionais. Sim, e é impressionante como a gente cobra das crianças coisas que muitas vezes nós não somos capazes de fazer, né? E eu falo sempre que os nossos filhos, eles nos mostram o nosso melhor e o nosso pior lado, né? Exato. Então, a gente aprende muito nessa jornada quando a gente se dispõe a olhar para isso, né? E eu falo que a minha mais nova, ela é muito intensa, assim, emocionalmente, né? Então, o mais velho, ele é mais tranquilo, ele puxou mais a mim, né? Então, digamos que é mais fácil para mim lidar com ele, porque eu entendo, eu conheço, né? Esse lado. Agora, a minha mais nova puxou mais pro meu marido, que é mais explosiva, assim, né? Intensa, as coisas acontecem. E, gente, como é desafiador lidar com isso, né? E aí ela tem um comportamento que me incomoda demais e que eu tenho que aprender a manejar, que é quando ela fica brava, ela joga as coisas. O que tiver perto, ela joga, né? E aí eu fico ali tentando manejar, né, nas ferramentas. E, enfim, aí teve um dia desses, né, para ilustrar como muitas vezes a gente cobra da criança aquilo que nem a gente é capaz de fazer, né? Teve umas semanas aí, gente, que eu tava assim, várias noites dormindo super mal, que a gente sabe que isso afeta muito a capacidade de Muito. regulação emocional, né? E aí eles brigando, né? Porque eles brigam da mesma intensidade que eles brincam muito, eles brigam muito, e é normal, tá? Não é só o seu filho, acontece, né? Faz parte do conflito. E é aquela confusão. Ela pegou um brinquedo, tacou, machucou o irmão. Machucou não, né? Mas doeu. Tacou o brinquedo na cabeça do irmão. Eu fiquei muito brava na hora. Eu peguei o brinquedo e eu taquei. Olha só, eu fiz a mesma coisa que eu tava falando pra ela não fazer. Eu tomei o brinquedo e eu taquei o brinquedo longe, de raiva. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é difícil mesmo, né? Se é difícil pra mim, eu não devia ter jogado o brinquedo. Como que eu vou exigir de uma criança que não tem nem 3 anos, ela não tem nem 3 anos ainda, ela vai fazer agora em dezembro, que ela consiga fazer isso, ainda que ela não tem o cérebro maduro, ela não tem 30 anos como eu tenho. Então, é pra gente perceber o quanto que às vezes a gente exige da criança que a gente nem é capaz de fazer, né? E Nem entender a que é gente, 100% instintivo, das né? vezes. É instintivo. Exatamente. Você E estava que a muito gente conectado brigar, com o a seu gente. cérebro primitivo. Então, por isso Sim, você foi e fez a mesma reação que ela fez. exatamente. Né? E que eu brigar, eu bater, eu deixar de castigo não vai resolver. Não é isso que vai ensinar a regulação emocional, a reparação de erros, né? Por mais que a gente acredite nisso. Não é isso que resolve e os estudos já mostraram isso pra gente, né? Então, acho que é entender que é isso, né? A criança ela ainda está em desenvolvimento, tem muitos comportamentos que eles são naturais, normais para essa fase, mas tem sim coisas que a gente pode fazer para ir orientando e fazendo essa alfabetização emocional, como você falou, né? E aí eu queria que você começasse falando agora um pouquinho, então, para as mulheres que estão aqui, né, que vão ver depois também, o que que é então uma birra, assim, né, do ponto de vista do comportamento, o que que acontece, por que que a criança faz isso, para a gente depois pensar também em formas de ajudar essa criança e essa mulher a passarem por essa situação sem, enfim, surtar. Eu gosto de trazer primeiro para a gente entender o que é o comportamento, né? Então, todo comportamento ele comunica alguma coisa, né? Eu tenho uma das ferramentas que eu uso muito é o iceberg do comportamento. Então, fora da água, tá ali, todo mundo aqui já viu um iceberg, quem nunca viu pode lembra daquele filme Titanic, onde o gelo fora da água era muito menor do que aquele que estava dentro da água. Então, o que a gente vê, a birra, é a parte que está fora da água. Existe muita coisa embaixo da água, né? Então existe uma criança com sono, existe uma criança cansada, com fome. Então, dependendo da situação em que ela estiver exposta e aquilo que ela está sentindo, a birra nada mais é que uma crise emocional. É Uhum. quando você está tomado por um sentimento, por uma emoção e você não sabe como lidar com ela, né? Então, geralmente as explosões são muito ligadas à raiva ou à tristeza, né? E aí eles estão com muita raiva e explodem, ou eles estão muito tristes e explodem.
E aí a gente vai ter um comportamento infantil, né? Diante daquele sentimento que ela está sentindo. Então, ou ela chora, ou ela se joga no chão, ela se debate. Porque durante uma crise emocional, o seu corpo está tomado pelo seu cérebro lógico, né? Está muito conectado na luta e fuga. Então, braços e pernas estão com muita energia para que você possa correr, para que você possa lutar. Tudo isso está envolvido no desenvolvimento emocional daquela criança. Então, ela é como se o copinho dela tivesse cheio, sabe? Se tivesse só na metade, às vezes ela consegue falar para você: nossa, eu tô com muita raiva, eu tô muito triste porque aconteceu isso ou aquilo, mas encheu. Quando ela estava numa crise de birra, encheu e transbordou. Então, o que eu falo sobre a birra é isso, é a gente tentar enxergar por trás desse comportamento. Porque se a gente só olhar para aquela criança se jogando no chão, chorando, gritando, é como se a gente estivesse vendo os últimos minutos de uma cena de um filme. Então, a gente vai precisar voltar esse filme um pouquinho e entender o contexto. O que fez a gente chegar aqui, nessa crise emocional? Né? O que nos trouxe até aqui? É isso que é importante. E não como ela explodiu. Porque se a gente der muito foco no como ela explodiu, vem muito aquela coisa de eu não sei educar essa criança. Essa criança é mal educada, não sabe ouvir um não. Eu só falei que não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode subir na árvore, sei lá, qualquer coisa. Mas assim, foi só o finalzinho que fez ele explodir. Então vamos olhar um pouquinho para o contexto, vamos entender o que aconteceu, o que nos trouxe até aqui, né? E aí eu queria que você complementasse aí com a sua experiência, porque eu sei que você tem muito para agregar. Eu acho que a metáfora do iceberg, ela é bem importante para essa compreensão, né? Porque é justamente isso, né? Eu sempre falo para as pacientes, né, nas aulas que eu falo sobre esse tema também, que quando a gente olha só para o comportamento, né, sem considerar toda essa parte que está ali submersa, a gente não está lidando de fato com a causa do problema. Então, a gente vai olhar que a gente vai lidar com essa birra, ela vai passar, mas como a causa ainda está ali, isso vai aparecer de novo, né? Ou da mesma forma, ou com algum outro comportamento desafiador, mas de alguma forma, isso que está aqui embaixo vai se manifestar. Né? Eu uso bastante a metáfora da plantinha, né? Se a gente tem uma plantinha, uma erva daninha no jardim, né? Aquelas praguinhas que a gente não quer ali no enfeite que está atrapalhando o nosso jardim, né? Tá ali um monte de praguinha. Se a gente só arrancar a plantinha, daqui 2 dias, 3 dias, ela vai nascer de novo, se eu não tirar a raiz, né? Então a gente precisa entender, aprender a lidar com essa raiz do comportamento, né? O que está causando? Justamente o que você falou, o que está por trás daquele comportamento? Porque todo comportamento comunica uma necessidade, né? E não adianta se a criança ela tá chorando, ela tá fazendo birra porque ela tá com sono, você pode usar as 54 ferramentas da disciplina positiva. Se ela não dormir, não vai funcionar, porque é aquela que a causa, né? Então não adianta, né? Inclusive tem situações que é importante a gente ter essa clareza, né? Trazendo para a vida prática. Vai ter situações que, sei lá, o seu filho precisa ir tomar banho para ir dormir e ele já tá morrendo de sono. Você pode fazer o sapinho, você pode ir fazendo macaquinho, fazendo a pior piada, que é usar o lúdico. Você pode fazer tudo. Vai ter banho que vai ser chorando mesmo, porque ele não precisa do lúdico, ele precisa dormir, né? E se não dá pra dormir, não dá pra pular o banho naquele dia, porque não dá, né? Porque tem dia que você também vai pular o banho também, não é só na sua casa. Em toda casa você pula o banho de vez em quando. Já aconteceu várias vezes, entendeu? Passar só um lencinho umedecido no pé e dormir. Que é aquilo que mas se não é o caso, né? Se não dá pra pular o banho vai ser chorando, né? E aí a gente vai ter que entender que vai ser chorando. E não dá pra exigir que a criança pare de chorar. E aí a gente vai ter que lidar com as nossas próprias questões também de tolerância ao choro, né? Então, exatamente. É isso. A gente olhar para isso que está submerso no iceberg, a gente ter essa clareza de que tem situações que eu vou conseguir contornar com a ferramenta, porque a causa é outra. Tem situações que, se não dormir não vai dar. Então, é partir para abraço, vamos lá. Traz toda a energia aqui que você tem da paciência aqui. E vai, entende? E é isso, aceitar, validar, inclusive, o sentimento da criança, né? Já entrando aí nas ferramentas, né? Nesse caso.
Você vai dar banho Sim. chorando e você vai falar, eu sei que você tá com muito sono, mas a mamãe precisa tirar o suor do seu corpo bem rapidinho, né? A gente precisa dormir limpinho, porque hoje você brincou muito, ou porque amanhã cedo você vai pra escola e aí não vai ter tempo de banho de manhã. Então é por isso que a mamãe tá te dando banho agora, mesmo sabendo que você tá com muito sono, mesmo sabendo que tá muito difícil para você. E aí a gente vai nomear, e é o que você falou, e a gente vai usar a nossa energia para conseguir concluir esse banho mesmo diante de muito choro. E aí depois é você colocar a criança para dormir e cuidar de você também, né? Porque não é fácil. Sim. Lembrando de novo da relação, né? A gente precisa estar bem com a gente, cuidar, porque pensa, é difícil pra caramba, né? De passar por situações assim. E eu acho que essa questão do autocuidado, eu sempre coloco, mas o que eu faço então para lidar com a birra? Primeiro, cuida de você. Porque se você não estiver cuidando de você, você não vai conseguir lidar com o outro. E aí isso vai ser determinante na forma que você vai lidar, porque é isso, né? Se eu não tô bem, eu não vou ter a paciência para falar isso pra criança. Não, filha, eu entendo que você tá muito cansado, mas você precisa... Não, eu vou falar, para de chorar agora, não aguento mais, vamos dormir, você vai dormir. Né? E aí, é o limiar. E o que nos leva a esse limiar? É o quanto a gente tá abastecido, o quanto a gente tá cuidado, o quanto a gente consegue desenvolver na gente também essa capacidade de regulação emocional, né? E aí, é um pouco daquilo que é... Exato. Esse autocuidado, esse autoconhecimento é como se a gente aumentasse um pouquinho o nosso pavio, né? Exato. A gente, como uma bomba, a gente precisa ter um pavio comprido. Porque aí mesmo que as coisas vão ser gatilhos pra gente, mas ainda demora para explodir. Sim. Se o pavio estiver muito curtinho, que nem você falou, eu tô dormindo pouco, ou sei lá, eu tô passando por algum problema muito grave, tem alguma questão de saúde na minha família, tem outras coisas que estão tomando conta do meu pensamento, meu pavio tá muito curto. Sim. Eu não vou dar conta de lidar com várias questões, de lidar com banho chorando, entendeu? Exato. Porque o meu pavio tá curto, não tem condições. Então, também nessas situações, quando a gente sentir que o nosso pavio tá curtinho, a gente escolher as nossas batalhas, sabe? Exato. Vão ter coisas que é melhor a gente deixar pra lá. E não é ser permissivo, é entender que você não tá bem pra lidar com aquilo. E aí vai, né? pular o banho naquele dia. Vai ser aquele dia de dormir sujinho. E também, gente. Acho que todo mundo já passou por isso. É isso, eu acho que é muito importante, né, a gente ter justamente essa clareza, né, Jéssica, porque às vezes fica essa impressão, né, de que, não, então se eu vou educar com respeito, então tem que ser perfeito, né, e a gente fica num perfeccionismo e um extremismo, né, que não é a ideia, né, a ideia é a gente justamente encontrar as melhores formas para seguir nessa relação de conexão mesmo, né? E quando a gente fala conexão, é a conexão com a gente e a conexão com a criança também, né? De entender que o que eu dou conta naquele momento, né? Existe alguém para me ajudar? Se não, nossa, eu não tô bem agora, eu não vou conseguir ter essa paciência para lidar com isso. Tem mais alguém que possa fazer isso por mim? Porque eu já sei que eu não vou conseguir. Tem, não tem. Então vamos pedir ajuda. Primeiro, saber pedir ajuda é legal, né? Não tem. Então talvez seja dia de pular o banho hoje porque eu não vou lidar com aquela situação. E isso não é ser permissivo, é ser respeitoso consigo mesmo, respeitoso com a criança. É justamente escolher as batalhas, né? Ter essa clareza. E acho que quando a gente tem o conhecimento das ferramentas, né, e esse autoconhecimento para entender, né, de perceber os próprios sentimentos, de perceber o que eu sou capaz ou não, de quais são os dias que eu dou conta de fazer algumas coisas, fica mais leve, né, porque a gente sai desse lugar de julgamento, de cobrança, de culpa, de querer fazer tudo perfeito, ou de errar, né? Porque os erros, eles também vão acontecer. Eu falei aqui o meu próprio exemplo de que eu joguei o brinquedo, né? E eu já não fico mais naquele lugar de, nossa, sou uma péssima mãe, não devia ter feito isso. Eu entendo que também sou humana, também vou errar, só que eu vou lá reparar o erro depois. Né? Que isso também ensina para a criança como reparar erros. Então, depois me acalmei e eu voltei a conversar. Filha, a mamãe não devia ter jogado o brinquedo também, né? A mamãe ficou muito brava.
Mas não é assim que a gente resolve, né? Quando a gente tá bravo. O que que a gente faz quando a gente tá... E aí a gente vai, E aquilo né? vira um Então, ensinamento, né? exato. Não só para eles, mas para você também. Você falou assim, poxa, que legal que eu pude experimentar, que eu tava com raiva e eu também Sim, joguei. Então não é um grande problema ela ter jogado, né? Talvez é, agora, nos momentos exato. que ela estiver mais tranquila, a gente vai lembrar para ela, esse aqui a gente não joga, né? Mas esse aqui a gente joga. O que a gente joga? A gente joga bola, a gente joga peteca, a gente joga isso, aquilo. Nos momentos que Sim, vocês estão reguladas e conectadas. Para quando houver aquele momento de desconexão, ela lembrar, talvez, em algum lugarzinho, ah, eu já sei o que joga. Então, se eu gosto muito de jogar, se aquilo me acalma jogar, eu vou sim. pegar algo que pode jogar. Exato, porque acho que esse é um ponto importante que você trouxe também, Jéssica, que é entender que, do ponto de conexão, né? Cada criança ela vai se acalmar de uma forma diferente, né? Então pode ser que uma criança se acalme com estratégias mais ativas, né? De jogar, de correr, de pular, e outra criança se acalme respirando, ouvindo uma música tranquila, né? E porque pessoas são diferentes, né? E a gente tem que entender isso e aceitar que os nossos filhos são diferentes da gente também, Exato. né? Porque às vezes eu me acalmo de uma forma e eu quero que ela se acalme daquela mesma forma que eu. E não é assim. A gente tem que se conectar e entender que cada um vai se acalmar de uma forma e aprender a ajudar a criança a aprender como é que ela se acalma também, né? Ela vai precisar descobrir, a gente vai precisar É, descobrir junto como é que assim cada um como se acalma. existem os gatilhos que nos estressam, existem os gatilhos da calma. E aí a gente precisa Sim, descobrir quais são os nossos e quais são os danos das nossas crianças. A Cora colocou que live necessária. Te amo, amiga, você é linda. E a gente olhar para os nossos filhos como seres individuais, que nem você falou, às vezes eu me acalmo de um jeito e aí eu quero que todos os meus filhos acalmem daquele jeitinho. Tipo, ah, não, quando a mamãe tá nervosa, a mamãe respira aqui e já passa. Não, às vezes um deles, aqui a gente já testou. Vamos bater o pé no chão com muita força e fazer barulho. É, eu tenho um dos dois, ele bate. Se ele tiver com raiva, ele bate. Então ele bate no irmão, ele bate aqui. Então eu comecei a falar para ele, ó, a gente pode bater na almofada, a gente pode bater no travesseiro. E aí direcionar esse comportamento. sim. Porque não é que ele vai parar de bater, mas ele não bater nas pessoas Não já vai é um grande machucar avanço. ninguém. Sim, Exato. Sabe, bate na almofada do sofá, bate no travesseiro aqui na cama. Mas bate, porque talvez ele precisa tirar aquela energia dos braços dele para poder ele se regular. Né? Então a gente sim, entender que existem vários gatilhos da calma, existem vários caminhos para se acalmar, né? sim. Existem pessoas adultas que falam que hoje estou muito estressado, vou correr. E aí não vai para a rua, vai correr ali, na sua corrida você está se desestressando. Então a criança também Sim, talvez vai precisar do movimento para se acalmar. E aí a gente vai exato. a gente entender, né? Isso é muito... É comprovado, né, cientificamente, que o movimento do corpo, ele altera as nossas emoções, né? Eu, como psicóloga, eu já falo isso para as minhas pacientes há muito tempo, né? Quando a gente fala de tratamento de ansiedade, a gente sempre orienta a atividade física para ajudar na regulação emocional, né? E eu falo isso há muito tempo para elas, né? Com base nos estudos. E faz 2 anos que eu comecei a praticar atividade física de fato, né? E aí, no começo é aquela coisa, né? Você vai um dia, não vai no outro, que eu nunca gostei, né? E aí fui tentando encontrar qual que era a minha motivação, até que encontrei e tô há 2 anos frequente. E agora, assim, mais recentemente, eu tive uma situação, assim como você falou, né? Porque eu nunca fui a pessoa que me acalma com coisa assim. Eu sempre fui muito relax, paz e amor. Inclusive, meu marido fala, né? Nossa, você é muito 12/8, você é muito calma, né? Aí eu ia fazer uma atividade física, eu ia pro yoga. Ele não é yoga, assim, uma coisa que te acelere mais, né? E aí eu sempre fui muito pilates, yoga, né? Aí agora eu comecei a fazer musculação, né? Há 2 anos. E aí teve nessa semana mesmo, né? Que eu tava o caos, sono ruim, né? Aí teve um dia que eu fui de manhã, meu marido chegando, ele mandou mensagem. Ele foi na academia primeiro, a gente reveza, né? Era no fim de semana. Aí ele tava voltando, ele me mandou mensagem. Ele falou: Ah, vamos lá no meu pai pra gente ir na piscina, você treina lá hoje, né?
Falei, não, preciso treinar, vou pra academia. Eu treinei, foi aquilo que carrego. Eu falei, eu preciso treinar. Preciso Era suar. justamente esse objetivo, né? Nossa, agora tirei essa raiva aqui toda de mim, né? E é isso, a gente precisa se conectar com a criança e entender de que forma que ela vai se acalmar naquele momento. E isso vai mudar também. Não é porque ela se acalmou de um dia de uma forma que no outro vai ser igual também. Então, por isso que é tão desafiador, né? Por isso que a gente tem que cuidar da gente também, para a gente ter essa disponibilidade emocional, de estar atenta a esses detalhes ali, né? Essas sutilezas mesmo que a gente vê na relação, né? E a gente entender que mãe emocionalmente saudável consegue gerir e lidar com os desafios da maternidade de uma forma muito mais simples e mais fácil do que quando a gente está toda bagunçada, Exato. toda confusa e a gente quer ser calma para os nossos filhos. A gente não consegue ser um lugar de calma se a gente não estiver tranquila. Sim. Né? Então, muitas vezes a mãe fala assim, mas olha como ele lida com a raiva. Ele grita, ou como você falou, joga coisas. Aí eu falo, e você? Como você lida com a raiva? Daí elas param e pensam e falam assim, Aí dá um choque. eu não sei, talvez eu não sei. Sabe assim, eu só vivo engolindo a minha raiva. E não é assim que é a forma que a gente vai lidar. Sim. Né? Se a gente souber resolver os nossos problemas, a gente vai ser modelo para que eles resolvam os deles. Então é um caminho, como você falou, é autoconhecimento, é autorresponsabilidade, é você cuidar de você primeiro. É estratégia também, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é muito complicado, né? Que é muito difícil. A Cora falou, preciso disso, achar meu ponto de calma, né? Cadê? Toda confusa, só fiz besteira, principalmente comigo mesma. Hoje vejo a minha evolução e quando travo, busco ajuda. E é ótimo, essa habilidade de aprender a buscar ajuda é importantíssima, né? Eu perdi o que eu ia falar. A gente estava falando. Você ia falar alguma coisa relacionada ao que o autoconhecimento, que o autocuidado não é difícil. Sim, não, é porque às vezes a gente acha que é muito complicado e muitas vezes é uma questão simples, né? Você falou dela engolir a raiva, você me ajudou a lembrar, obrigada. Só que às vezes a gente acha que tem que engolir a raiva, né? Porque a gente faz a pergunta, como é que você lida com a raiva? Às vezes elas não sabem responder, né? Não sei como é que eu lido. Às vezes elas estão engolindo, né? Então acham que não pode porque é feio, porque a gente aprende isso também, né? Que não pode sentir raiva, que não pode expressar raiva, porque o que acontece? Quando uma criança sente raiva e expressa raiva, ela é colocada no cantinho de castigo e ninguém fica com ela, ela só volta quando estiver calma. Então a gente vai aprendendo o que é feio, sente raiva, né? Que as pessoas vão se afastar de mim. Então a gente passa a engolir toda a nossa raiva, né? E quando muitas vezes basta você comunicar, né? Filho, ou marido, ou fulana amiga, hoje eu não estou me sentindo bem. Hoje eu estou com muita raiva. Então, vamos fazer uma atividade mais tranquila? E pronto, né? Às vezes é só comunicar. Ou não, vou ficar um pouco mais quieta hoje porque eu estou com raiva. Ou eu vou correr porque eu estou com raiva. Às vezes é só comunicar. Só que esse é só comunicar não é tão simples porque a gente precisa conseguir identificar isso também, né? E aprender essa questão da comunicação, né? Mas é isso, às vezes parece muito difícil, mas quando a gente passa por um processo de aprendizado sobre as próprias emoções, de olhar para si mesmo, de cuidar de si mesmo, se torna mais simples, né? E aí fica muito mais leve no dia a dia, porque a gente aprende a comunicar, a gente aprende a lidar, a gente não precisa mais só engolir ou explodir, não existe mais só um caminho ou outro, né? Existem inúmeras coisas que a gente pode fazer ali que muita gente não conhece, a gente não sabe, né? Exato. Você trouxe uma coisa que eu acho bem legal a gente comunicar e falar abertamente, porque eu acho que poucas pessoas falam sobre isso, mas é que nem você falou, quando a gente era criança e tinha um momento de muita raiva, nós éramos colocadas num cantinho, vai pro seu quarto se acalmar. Não, filho, você tá sem camisa, não pode aparecer aqui. Fecha lá, por favor. Tá sem camiseta e não dá. Aí a gente vai lá pro seu quarto se acalmar. Você tá chorando, você fica feia chorando, eu prefiro você sorrindo.
Então, essas coisas, para nossa criança, nos comunicavam que a gente não era amada daquele jeito, né? A criança Sim. mede isso como um amor. Então, quando você estava chorando e alguém falava para você, vai lá pro seu quarto, só volta quando você parar, é assim, quando você tá desse jeito aí, quando você tá cheia de raiva, cheia de tristeza e você chora, eu não te amo. Então, vai lá e quando você estiver calminha, você volta, porque assim eu gosto de você. Sim, sim, Isso comunica muito sobre como a gente se sente amada hoje. Então, a gente continua sentindo raiva, a gente continua sentindo tristeza, a gente continua sentindo as coisas e a gente não quer expressar. Porque talvez a gente não vai ser amada quando a gente sente isso. Então, é muito importante a gente olhar para aquilo que a sim. gente ouviu e ressignificar tudo isso e entender que é normal. Sentir raiva é normal, sentir tristeza é normal, sentir frustração. Porque assim a gente pode reconhecer isso em nós e parar de julgar isso nos nossos filhos. Exato. É romper o ciclo mesmo, né? E permitir fazer diferente, né? Porque Exatamente. é exatamente isso. Todos os sentimentos, eles são válidos, né? E às vezes a gente engole o choro, como a Cora colocou aqui também, né? Por medo da rejeição, né? Por medo do que o outro vai pensar, por medo do que o outro vai falar. E aí, muitas vezes, a gente manda o nosso filho engolir o choro por medo do que vão falar sobre a minha atividade quanto mãe, porque como assim você não consegue controlar essa Controlar. criança que tá aí fazendo birra, né? Você não dá conta e a gente se conecta com a nossa dor, com o nosso medo do julgamento, com o nosso medo da rejeição e a gente muitas vezes faz o que a gente nem acredita que deveria fazer. Por isso que é tão mais difícil a gente lidar com uma birra em público do Sim. que dentro da nossa casa, né? Porque em público a gente tem que lidar com a birra da criança e com todos os medos de julgamento que a gente carrega dentro da gente, Todos os né? olhares atravessados que foram E aparecendo que para muitas mim. vezes eles nem estão acontecendo. Acho que na maioria sim, mas muitas vezes nem estão acontecendo, mas a gente já está imaginando o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer sobre mim, né? Que não consigo Exato. controlar o meu próprio filho. Né? Então, pensando em estratégia de como lidar com a birra, eu sempre oriento as minhas pacientes. Tá em um local público, a primeira coisa, se afasta, procura um local mais tranquilo, porque vai ser muito melhor para você e para o seu filho, para você conseguir lidar com essa situação da forma que você gostaria de lidar, tá? Eu falo, se isolar, né? Eu sempre falo, se isole. Se não for possível fisicamente, mas pelo menos emocionalmente. Você precisa estar longe dos olhares de julgamento. Porque senão você não consegue se conectar com a sua criança e resolver aquilo, né? Então, se você não estiver conectada com a criança, estiver conectado com o olhar da vizinha, com o olhar do fulano, do ciclano, do caixa do supermercado, né? Porque geralmente quando é em público é o quê? No mercado, no shopping, num lugar assim. E aí Sim, você tá tão preocupado com o mal-estar que aquele choro tá causando nas outras pessoas que você não olha pro seu filho e entende o sim, que ele tá precisando naquele momento. Então, se é sim. muito difícil para você lidar com essas pessoas ao seu redor, pega seu filho no colo e vai para um lugar tranquilo, onde esteja só vocês dois. E ali você se acalma enquanto ele se acalma também. Sim, e isso é tão difícil que eu já ouvi de mais de uma paciente também, elas falarem assim, eu não tenho mais vontade de sair de casa com meu filho, porque toda vez que a gente vai embora do parquinho, ou toda vez que vai pôr na cadeirinha do carro, ou toda vez que a gente vai embora do shopping, é aquela birra. Então eu não tenho mais vontade de sair, né? E a gente volta para aquela questão do isolamento, né? O quanto que isso é grave, o quanto que isso vai virando uma bola de neve, porque a gente não busca ajuda, né, para entender e saber como fazer, né? A Rose colocou aqui também, ó, tá aí um problema para mim, preciso achar um ponto de calma, pois lido com a minha mãe e minha filha ao mesmo tempo, né? Então precisa se cuidar mais também, Exato. né? E assim, experimentar coisas que te tragam calma. Então, hoje eu vou experimentar ouvir uma música que eleva mais a minha energia, que eu gosto bastante, um ritmo que me conecta. E aí, naquele momento, sei lá, vamos dançar, eu e a minha filha. Porque quando o que acontece nessa relação, né? De vó, mãe e filha? Muitas vezes, diante da sua mãe, você tá se colocando no lugar da menininha que você foi. E aí a gente não consegue estabelecer limites para nossa própria mãe, porque é como se a Uhum. gente fosse ainda aquela menininha diante da nossa mãe. Então, a nossa mãe está nos invadindo, está entrando no nosso espaço ali de mãe, e a gente não consegue falar para ela, mãe, peraí, daqui para frente toco eu.
né? Que aqui Uhum. é minha filha, né? Então deixa Sim. eu lidar da minha forma. Por favor, a gente precisa desse momento só nosso, só nós duas, tá? Confia em mim. A sua parte você já fez. Só que é muito difícil É muito porque muitas difícil. vezes a nossa criança não consegue fazer isso, porque nunca foi permitido para nossa criança fazer isso. Nunca foi permitido ela estabelecer um limite, né? Ela tinha que aceitar tudo. Exato. E aí a gente olha para essa situação e fala, meu, e agora? O que eu vou fazer? Então, se você não conseguir colocar esses limites verbalmente, às vezes você vai usar um limite de espaço, né? Você precisa Sim. ter um momento, você e sua filha, você vai para um quarto e fecha a porta. Fala, mãe, peraí, deixa a Uhum. gente se acalmar aqui, daqui a pouco a gente conversa, né? Mas tentar Sim. estabelecer esses limites, por quê? Porque a presença da mãe, na grande maioria das vezes, para nós, a presença da nossa mãe faz com que a gente se comporte, assim, como eu vou dizer, é como se a gente se comportasse pior Sim. diante da birra dos nossos filhos. Porque Sim. a gente vai estar olhando com o olhar da nossa criança. Sabe assim, É era como se. desaprovado em mim esse comportamento. Nunca foi Exato, é isso que aceito eu ia em mim falar. esse comportamento. Então, por que eu vou deixar o meu filho se comportar assim diante da minha mãe? Né? Sim. Então, É como se, no fundo, a gente continuasse esperando a aprovação da nossa mãe, né? No fundo, exato. a gente ainda quer aquela aprovação, a gente ainda espera não ser rejeitado, a gente tem medo do julgamento da nossa mãe, porque a gente ainda está ocupando muito esse lugar de De filha, filho, né? E a exato. filha que sempre precisou agradar, que nunca teve o espaço, talvez, de colocar esse limite, né? Eu tenho pacientes que são as filhas rebeldes, né? Que não estão nesse lugar. E aí, para essas, é muito mais fácil de lidar com o próprio filho, porque ela passa. Os conflitos dela são outros. Né? Porque sempre foi julgada, criticada, porque sempre foi a filha rebelde. Porque a gente tem disso, né, na família. Né? E é justamente essas crenças que a gente fala, né? Olhar para esse lugar. Qual foi o lugar que você ocupou? O que, que você ouviu? Que, como você falou, né? O que, que você ouviu na sua infância? Quais foram as experiências que você teve? Porque tudo isso vai interferir na forma como você vai educar o seu filho, como você vai conduzir a educação do seu filho na presença dos seus pais, né? Ou em público também. Porque tudo aquilo que a gente viveu nos trouxe até aqui. Então é importante esse processo de autoconhecimento para trazer luz para tudo isso, né? Para que a gente entenda sobre tudo isso, né? Exatamente. A Rose até colocou aqui embaixo. É muito difícil mesmo em questão da minha mãe. Ela sempre acha que eu não sou capaz de ser mãe, mas eu vejo que ela não soube o que ela não soube fazer comigo e agora ela quer fazer com a minha filha, né? Então, talvez ela enxerga a sua mãe, né? Ela enxerga que ela poderia ter feito diferente com você e aí ela quer olhar e fazer isso pela neta, mas não é o lugar dela, né? E aí quando a gente fica no lugar errado, quando a gente troca os lugares, Os também papéis, não né? é. Exato, inverte os papéis. Então não é o melhor para a relação de vocês três, né? O melhor é que cada um fazendo a sua parte, o seu papel, né? E Sim. mesmo que talvez ela hoje, eu não sei se ela já falou isso para você, ou se você acha que ela acha que você não é capaz, porque talvez é só um sentimento seu, de que muitas vezes ela te disse que você não era capaz de alguma coisa, né? E eu quero deixar bem claro para todo mundo que está vendo essa live, quem está vendo agora e quem está vendo no gravado, que o nosso lugar aqui não é um lugar de julgar a Os sua nossos mãe, tá? Do como pais, né? ela fez, de julgar os nossos pais, como eles fizeram. Eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham. Né? Eu tenho certeza que sua mãe não tinha uma live ao meio-dia com duas educadoras parentais te dando vários direcionamentos. Ela foi fazendo do jeito que dava, o jeito que ela aprendeu. Então, ela também, dentro dela, tem uma criança ferida, que não teve todas as necessidades atendidas pelos pais dela. Então, tudo Exato. isso a gente precisa levar em consideração. Mas olhando agora para a sua relação, você com a sua mãe e com a sua filha, é de você falar para ela, mãe, fica tranquila, eu sou adulta e eu sei lidar com essa situação. E onde eu não souber lidar, eu vou pedir ajuda. Uhum. Pode ser a sua ajuda, como pode ser a ajuda da Adri, como pode ser a ajuda da Jéssica. Eu vou pedir ajuda. Mas eu não sou uma pessoa incapaz. Porque se eu trouxe É, essa vida ao mundo, eu sou capaz de criá-la. eu assumo a responsabilidade, né? Seja o que acontecer aqui, a responsabilidade é minha, não é
sua, né? E é isso, é a gente ser muito grata também, honrar muito os nossos pais, porque é o que a gente falou no começo da live, né? As informações que a gente tem hoje, gente, não se compara. Os nossos pais não tinham nem internet, acho que tinha telefone, né? Então não dá para comparar o tanto de informação que a gente tem hoje, assim, um clique, né? A gente consegue acessar artigos científicos, a gente consegue ter um livro ali super acessível, né, para estudar sobre educação parental, coisa que eles não tinham, né? Não. Então é respeitar muito esse lugar e assumir o nosso lugar de como adulta, né, de entender que não sou mais a filhinha, agora eu sou mãe, né? Então eu tomo a decisão, eu faço o que é preciso fazer e independente se o outro vai concordar ou não, se o outro vai julgar ou não, e aí é onde a gente precisa estar em dia com a nossa autoestima, a gente precisa estar em Sim. dia com no nosso autoconhecimento para bancar essa segurança de eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu estou buscando, eu estou me informando e fazer, ainda que tenha julgamento, porque também não dá para a gente acreditar que vai ter apoio sempre, né? Porque Sim. provavelmente não vai. Né? Por mais que acho que dá a impressão de que todo mundo já sabe, não sei você, mas às vezes eu tenho essa sensação porque a gente fica numa bolha, né? Então as pessoas com quem eu trabalho no dia a dia já entendem isso, né? Mas ainda é algo muito novo para a Sim. maioria das pessoas. Quando a gente sai um pouco do nosso meio, a gente percebe o quanto as pessoas ainda acreditam que precisa colocar de castigo, que precisa bater, que a criança precisa se sentir mal para aprender. Então a gente tem que adultecer mesmo, entender que se eu tomei essa decisão de fazer diferente, eu vou ter que bancar, vou ter que lidar e aceitar que nem todo mundo vai concordar comigo, né? Sim. Mas eu tenho clareza do porquê o que eu estou fazendo, porquê que aquilo é importante, de quais são os benefícios daquilo, né? E conforme as pessoas vão percebendo, porque é impressionante, como no começo todo mundo critica, né? Mas depois as pessoas começam, nossa, mas o que você fez? Seu filho é tão diferente das outras crianças, né? Mano, mas o que está acontecendo? As pessoas começam a perceber também. E aí é uma fase que é mais gostosinha também. Mas a gente precisa entender que nem sempre vai ser assim, né? E aí a importância, de novo, da gente estar com pessoas que também acreditam, porque senão a gente fraqueja, né? Se tá todo mundo falando, não, tem Exato. que bater, tem que pôr de castigo, tem que isso, porque olha, como assim, daqui a pouco vai estar batendo na sua cara, né? Porque a gente ouve muito isso. Se a gente só tá rodeado das pessoas que não acreditam, que não conhecem, fica muito difícil a gente manter, né? Por mais que a gente saiba que tá certo, é difícil, o ambiente ele importa muito, né? Muito. Então A se gente precisa cerquem se de sentir pessoas. seguro, né? Exato. Então, se cerquem de pessoas que acreditam, que estão estudando sobre isso, que estão com os mesmos objetivos, né? Que caminham Você quer ler os para o mesmo comentários? Tem lugar. alguns comentários aí. Tá, então. Peraí, vou voltar um pouquinho. Acho que eu pulo aqui. A gente já tinha lido esses. Ah, eu pulei o da Cora. A Cora colocou: eu sou muito grata por nunca ter reprimido os sentimentos dos meus filhos, mas eu tô numa fase do o que eu faço agora. Porque eu sei o que eu não quero, né? Eu sei o que eu não queria, por isso eu tô buscando a ajuda da Jazz. A gente conversa muito, eu e a Cora. Ela tem 2 filhos lindos e eu já sou apaixonada por essas crianças. E é muito bonito ver a evolução de quem escolhe fazer diferente, né? É o que Uhum. você falou, de a gente escolheu fazer diferente, tem que buscar. Tem que buscar estar em ambientes onde as pessoas fazem diferente, para que a gente consiga ver os benefícios de fazer diferente. Porque no começo vai ser difícil, nós vamos ser rotuladas, ah, isso não dá certo, você tem certeza? Não, porque criança é difícil mesmo. Às vezes tem que bater para aprender, tem que fazer Sim, isso, tem que fazer aquilo. E aí eu falo, não, gente, não é esse caminho que eu quero para mim. Então, quando a gente escolhe um caminho diferente, a gente precisa entender que no começo vai ser difícil, e aí quando começar a dar resultado, é o que você falou, as pessoas vão te perguntar, nossa, seu filho é diferente, como é que você fez isso? Como é que você faz aquilo? E aí, a uhum. partir daí, a gente consegue mostrar o porquê que a gente rompeu lá atrás. O porquê que a Sim, gente teve que pegar as rédeas da situação e falar, deixa comigo, deixa que eu faço. Do meu jeito, do jeito que dá certo pra mim, né? E aí até a Rose colocou aqui que ela já até falou já com a mãe dela, explicou para a mãe dela que agora é a vez dela, que ela ia determinar como ela julgava melhor criar a filha dela. E quem vai colher é ela mesma, exatamente, é isso, é a relação
a relação que vocês vão construir é responsabilidade só sua, né? Uhum. Porque depois não dá para lá na frente falar, não, mas é porque a minha mãe falou para eu fazer isso, ou falou para eu fazer aquilo, e aí por isso que deu errado aqui. Não, porque a gente está construindo uma relação com os nossos filhos que é para a vida toda, né? Sim. Então, Sim. hoje eu estou plantando uma sementinha que vai nascer, vai crescer, vai virar uma árvore, mas hoje é o começo dessa estrada. Exato. Então, que a gente tem a responsabilidade de já plantar certo, né? Para que a gente Exato. bem. E a gente tem que lembrar que a infância, ela dura só 12 anos, né? Depois vem um pouquinho ali até a adolescência, 18 anos, e aí depois tem o resto da vida. E aí a relação que você vai manter ali com a criança quando ela não mais depender de você, vai ser a relação que você construiu até agora, né? Nessa primeira fase. Se é uma relação que vai ser de confiança ou se vai ser uma relação de medo, né? Então, precisa lembrar disso, que a criança não vai ser sempre criança e ela não vai ser sempre dependente de você. Então, quando a gente fala em educação, eu falo sempre que o objetivo da educação não é facilitar a nossa vida. O objetivo é ensinar habilidades para que a vida dessa criança seja fácil quando ela for adulta, que ela saiba se comportar, que ela saiba viver sem depender de mim, porque é me tornar cada dia mais desnecessária, né, na vida do meu filho. Ainda que eu queira ser importante, mas não necessária, que ele consiga viver com autonomia e independência, né? E a gente vai ensinando isso desde pequenininho, né? A Marli colocou, hoje eles já enfrentam muita violência do lado de fora e preciso que eles tenham uma base de proteção e amor em casa. Exatamente isso, né? A gente ser as referências daquilo que a gente quer para a vida dos nossos filhos, né? Exatamente. Eu gosto de... É a minha mãe que escreveu isso. E eu gosto de falar para as mães que eu quero que os meus filhos, sempre que tiverem problemas, eles corram para mim. E não que eles corram de mim. Exato. Não que eles tenham medo de me contar que deu algum problema. Que eles venham me trazer sabendo que eu vou ajudar a encontrar uma solução. Então, quando a gente tem uma educação baseada no medo, na opressão, na repressão, a gente está construindo uma relação de medo. Eles vão ter problemas, tá? Então, eu já vou dizer para vocês, categoricamente, eles vão ter problemas. Eles vão enfrentar dificuldades de relacionamento na adolescência. Vai ter, não sei quem é mãe de menina ou menino aqui, mas vai ter o menininho que ela gosta, o menininho que, né? E aí eles querem ter com quem compartilhar. Mas se você construir uma relação baseada no medo, no se você fizer, você vai apanhar, se você fizer, você vai ficar de castigo, eles não vão ter liberdade de te contar. Porque eles não sabem se aquilo tá certo, se aquilo tá errado, né? Então, que a gente consiga construir essa relação onde tudo que ele trouxer é importante. Não importa se tá certo ou se tá errado. A gente vai ajudar a construir uma resolução. Então, filho, isso aqui que você fez tá muito errado, mas vamos resolver junto. Filho, isso aqui que aconteceu é assim, assim, vamos resolver junto. Que a gente seja sempre apoio, para que eles tragam pra gente o máximo de tempo possível, né? Que até quando eles estiverem adultos e formarem a família deles, a gente continue sendo o lugar onde eles voltam. Referência, né? Exatamente. Nossa, que delícia, Jess. Adorei aqui o nosso papo. A gente poderia ficar o resto do dia aqui conversando. Ai, obrigada mesmo, viu, por aceitar. Fala um pouquinho como é que funciona o seu trabalho aí para quem tá aqui, quiser entender um pouquinho mais pra gente encerrar. Legal. Hoje eu faço orientação de pais, né? E faço educação emocional de crianças e de adolescentes. Então, dependendo do caso que eles trazem, a gente compreende como é melhor funcionar para aquela família. Se a gente vai os conduzir com os pais, se a gente vai trazer as crianças para fazer uma educação emocional, para conversar sobre as emoções, para eles entenderem como funciona no corpo. E aí eu vou mesclando isso dentro do nosso processo completo. Hoje eu tenho um grupo de mães, a Cora tá lá, a Rose também, todas as mães que estiverem aqui, se quiserem estar lá no grupo. Lá no link da minha bio tem para entrar no grupo, onde a gente troca, eu trago alguns conteúdos, uma vez por semana eu abro o grupo para elas colocarem as situações que estão acontecendo nas casas delas, e assim outra mãe vem e traz uma solução, elas vão compartilhando, porque é o que você falou, o isolamento na maternidade, a gente precisa acabar com isso, para que a gente pare de ficar achando que comportamento normal é problema.
E aí, quando elas Sim, trazem exato. lá e a outra fala, aqui em casa também, aqui em casa também. E aí elas começam a se sentir assim, ouvidas e entende que não é um erro, Só né? com Ser ela, maternidade não né? é um Sim. erro. É um só comportamento normal de criança. E aí sempre alguém traz uma dica, ó, aqui funcionou assim, aqui funcionou assado. E tem sido muito legal construir esse grupo junto com elas. Então, quem quiser estar no grupo Que também tá legal. lá no link da bio. Conta, Que Adri, um pouco do legal. que você está fazendo hoje com as mamães. Que delícia, viu? Gostei muito. Parabéns pelo trabalho, Jéssica. Gostei muito da conversa aqui Foi também, muito tá? Eu bom. atualmente eu não trabalho com crianças, então bom saber, porque eu recebo às vezes alguém falando, ah, eu não atendo criança, eu vou passar para você. Pode Criança e mandar. adolescente, eu só atendo adultos, né? Então eu faço essa parte com os pais mesmo. Em geral, são mães que me procuram, né? Então a gente trabalha, eu trabalho tanto com educação emocional, né? Quanto com a orientação do direcionamento da criança mesmo, né? Então, o que que eu faço na situação X? Então, a gente vai treinar, né? Aprender as ferramentas, né? Eu tô começando um grupo. Nossa, vai acabar a bateria do meu celular daqui a pouco, vai dar certinho. Eu vou começar um programa de acompanhamento para mulheres também, que lá o objetivo é desenvolver essas habilidades que a gente veio falando aqui, né? De regulação emocional, de autoestima, tudo isso que está por trás da nossa capacidade de lidar com a criança também, né? Porque é o que a gente conversou, se a gente não tiver em dia com o nosso autoconhecimento, a gente. Ui, deixa eu colocar aqui, senão vai desligar no meio. Estiver em dia, a gente não dá conta, né? Então é Exato. importante a gente se cuidar. E aí, lá dentro do programa de acompanhamento, o objetivo é justamente esse, né? Então a gente aprende a identificar os gatilhos da raiva, lidar com a raiva, né? Desenvolver regulação emocional. Então é isso. Se alguém tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o programa também, só me chamar que eu explico, passo as informações certinho, como é que vai funcionar, tá bom? Legal. É, é isso. Obrigada, Adri. Adorei, adorei a nossa live. Acho que a gente Muito deveria bom. fazer uma dessa, sei lá, cada 15 dias, uma por mês, porque foi muito boa Sim, mesmo. gostei muito também. Vamos colocar no cronograma. Tá Então tá bom? bom. Brigadão, Um viu? beijo, Vou deixar a live obrigada. gravada aqui também. Então, quem quiser ver depois, quem tiver dúvida também pode mandar. Acho que a gente responde, tá bom? Tá bom. Beijos. Beijo, Adri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.